Podiam baixar mais o volume. Abrindo a sala aberta, para começar a compartilhar, para testar. Começaremos em 2 minutos. Aproveitando o tempo para compartilhar aqui. Vamos ver se atualizou aqui. Esperando atualizar. Não atualizou aqui. Atualizou no teu? Estou compartilhando de novo. Acho que compartilhei. Compartilhou? Deixa eu ver, eu compartilho aqui também. Deixa eu ver. Sim. Sim. Okay. Temos um minutinho para começar, só o tempinho aqui de compartilhar. Vou compartilhar aqui. Copiar o link. Um minutinho. Tecnologia às vezes é uma beleza, talvez não. Então podemos começar. Pronto? Então, a internet é assim, né, pessoal? Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui para uma live. Esta forma de trabalho que nos resta nos últimos dias, mas que tem nos favorecido. 1º de maio, hoje, feriado, um dia ensolarado em Porto Alegre. Eu sou Janete Azambuja Correia, estou aqui com Iracide Oliveira, meu marido. Somos ambos trabalhadores da Seara Espírita, trabalhadores do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, do bairro Camaquã, em Porto Alegre. Somos colaboradores da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Atuamos também na UD Tristeza, União Distrital Espírita da Tristeza, o bairro mais alegre de Porto Alegre, a UD mais alegre, nós costumamos brincar. E hoje nós vamos falar, nesta data tão especial, que é o Dia do Trabalhador, sobre um trabalhador da Seara Espírita, sobre uma alma muito elevada. Vamos falar do Eurípides Barçanufo, porque ele nasceu num dia 1º de maio. Então, agradecemos a quem está nos ouvindo e vamos ter uma conversa. Cada um vai falar um pouco. Nós gostamos muito deste espírito, estudamos bastante a respeito dele, inclusive viajamos a Minas em duas oportunidades já, para conhecer um pouco mais e trazer informações mais vívidas acerca desse irmão, do seu trabalho, do seu legado, e é sobre ele que nós vamos falar hoje. Então, vou deixar para que o Iraci comece a nossa conversa acerca do Eurípides, que eu, por horas, chamo de Iripe. 1º de maio de 1880. Então, a pequena cidade de Sacramento, nos rincões das Minas Gerais, recebe na Terra esse espírito, né, reencarnado como Eurípides Barçanufo. Sacramento, Minas Gerais, então no final do século XIX e início do século XX. Tudo era movido a carro de boi, da estação até o comércio. A cidade possuía apenas um médico, uma farmácia e 2 parteiras. As ruas eram de terra e a luz era de lampião e querosene. E para falar, então, quanta evolução
ocorreu de lá para cá, até os dias de hoje. A nossa Porto Alegre, aqui onde vivemos, se resumia ao que hoje conhecemos por centro histórico, né? Então, na data de fundação da cidade de Sacramento, pelo cônego Hermogênese, consta o desejo de que Sacramento se transformasse em pasto espiritual do antigo sertão. Lembrando que naquela época nós estávamos vivendo ainda em pleno Império do Brasil. Além disso, nas encostas dos montes e vales se encontravam plantas medicinais que seriam empregadas na manipulação de fórmulas de remédios, mais tardar por Eurípides, para curar doenças, né? A região de Sacramento é uma região próxima à serra ali da Canastra, ou seja, fica entre as serras e o Cerrado, em Minas Gerais. Uma região intermediária. Então, tem uma parte muito movimentada, rica em riquezas naturais, de fauna e flora, né? E águas também, rios. E a outra parte do município é constituída por aquela terra vermelha e plana, semelhante aqui à região das nossas missões no Rio Grande do Sul. Então, foi nesse local, nessa região, que veio ao mundo esse espírito, Eurípides Barçanufo, um dos, digamos, primeiros espíritos que se destacaram na divulgação da doutrina espírita aqui no nosso país. Inclusive, na localidade da Fazenda Santa Maria, interior de Sacramento, tem uma casa construída em 1850 ainda pelos escravos. Na última oportunidade, agora final de janeiro, que estivemos lá, nós pudemos visitar aquela casa, e passando essa casa construída pelos escravos, a gente desce mais em direção ao campo por uma estradinha de chão, assim, que na verdade é uma picada, campo afora, e nós encontramos uma capela que foi construída também naquela época, uma capelinha assim isolada, e está lá até hoje. Tem uma cruz de madeira rústica na frente. É um lugar assim com uma psicosfera muito intensa, uma magia muito grande naquele lugar, e por ali já passaram inúmeras almas, e com certeza Eurípides já passou por ali também. Muitos já trabalharam naquela localidade. Mas Eurípides, então, nasceu em 1º de maio de 1880, lá na cidadezinha de Sacramento, em Minas Gerais. Sacramento fica perto de uns 8 quilômetros, uns 18 quilômetros de Conquista, se não me engano, ou talvez um pouquinho mais, e fica uns 50 quilômetros de Uberaba, onde tem a casa do Chico. É uma localidade ali de terra vermelha, a gente enxerga os campos à distância, com exceção da parte da Serra da Canastra, ali em Conquista, que é muito bonito de se olhar, e tem várias localidades ali que ainda estão bem isoladas. Tem o Desemboque, ali onde nasceu aquele ator, me fugiu agora, daqui a pouco volta. Mas tem várias localidades que ficam bem isoladas naquela região ali, e que são bem interessantes de visitar. Então, Eurípides nasceu em Sacramento. O pai de Eurípides se chamava Hermógenes Ernesto de Araújo, mas tinha o apelido de Mojico, era balconista na época. A mãe era Jerônima Pereira de Almeida, que tinha o apelido de Dona Meca, era lavadeira e doceira, mas lavava as roupas às margens do rio Borá, um grande rio que tem naquela localidade, não era com o conforto que se tem hoje. Eles tiveram 15 filhos, e Eurípides foi o terceiro desses filhos. É engraçado que o pai era de Araújo e a mãe era de Almeida, mas Eurípides se chamou Barçanufo, e ninguém sabe por que exatamente. Nenhum dos filhos do seu Mojico recebeu o seu sobrenome. Até anotei aqui, os nomes eram bem diversos: Maria Neumísia, Eulógio Natal, Venefreda de Hermenecília, Walter Sides William, Arísia Hermenecília, e assim por diante. Inclusive a Eurídice Milan, que se apelidou depois como Sinhazinha, que foi a mãe da Igorina Cunha, que atuou ali em Sacramento até algumas décadas atrás, e que também desenvolveu um grande trabalho na seara espírita.
Eurípides, com 5 ou 6 anos de idade, ele já ajudava o pai no comércio, tomava conta dos cavalos, carregava as malas dos viajantes. Então, ele era um menino muito ativo e se sobressaía dentre as demais crianças. Como o pai dele era ligado ao comércio, né? Então ele foi adquirindo lojas, adquiriu um comércio lá de miudezas e fazendas, na época, tecidos, né? Para fabricar roupas, vendia-se muito tecidos e miudezas. Era a casa do seu Mojica, né? Do senhor Mojica. Então ele levou o Eurípides para trabalhar com ele. E logo em seguida já matriculou no Colégio Miranda. Diz a história que ainda foi de pé descalço, em todas aquelas situações de privacidade que existia naquela época. Os meninos usando calça curta, pé descalço, né, e poucos recursos materiais. Mas também registra-se que desde cedo ele se destacou e já auxiliava os professores a ensinar os colegas na realização das tarefas. Era um menino, então, um prodígio da época, né, que muito interessado, muito estudado e muito inteligente. Terminou logo em seguida, né, pelo seu destaque, o curso primário. E foi logo, então, indicado para fazer um curso superior. Disse que o seu professor disse para o pai dele: eu não tenho mais nada a ensinar a ele, né? Sugiro que leve ao Rio de Janeiro para que ele curse o curso de medicina, que era o sonho dele. Então ele foi levado ao Rio de Janeiro, chegou a conseguir a vaga na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, mas então a sua mãe, Dona Meca, que era doente, sofria de ataques nervosos e era muito ligada a Eurípides, agravou a sua doença. E daí Eurípides, para cuidar da sua mãe, voltou do Rio de Janeiro, abriu mão do seu curso de medicina e voltou para Sacramento, então, cuidar da sua mãe e seguir a sua tarefa naquela cidade. Quem sabe, né, com uma intuição daquilo que ele viria mais adiante, da missão que viria a realizar mais adiante, como grande médium e trabalhador e fomentador do espiritismo naquela região, e também no Brasil. E desde menino, Eurípides tomou para si a tarefa de cuidar da educação dos irmãos. Isso não era muito difícil, porque ele era o terceiro de 15 e apenas um desencarnou cedo. Então, ele tinha todos os outros irmãos para ajudar a educar. Então, ainda menino, Eurípides já iluminava espíritos. Então, já com aquela intuição que trazia, né, da educação desses espíritos. Inclusive, na última vez que nós fomos lá, eu trouxe esse livro aqui, que é O que é Evangelização de Espíritos. Compramos lá no Colégio Allan Kardec, escrito por Alzira Bessa França Mui, e inclusive na Escola Allan Kardec, que hoje é museu, uma vez por ano, em média, ou duas, tem um encontro que se chama Educação de Espíritos, bem interessante para os nossos estudos de evangelização. Então, ele começa ajudando a cuidar dos próprios irmãos, educando-os juntamente com a sua mãe, com a qual ele tinha uma imensa afinidade. Ele tinha uma afinidade muito especial com a Dona Meca. Continuou seus estudos de medicina como autodidata, então. Estudou francês, traduzia obras, fazia escrituração contábil da loja do pai, fundou inclusive um grupo teatral em Sacramento. Imaginem, naquela época, o teatro para os jovens, escrevia peças. O nome desse grupo se chamava o Grêmio Dramático Sacramentano. Representou até mesmo obras de Shakespeare. Então, ele trazia essa intuição da sua missão como educador e, como tal, ele tinha esse amor à arte, a todo tipo de arte, à poesia, à leitura, ao teatro, e levava isso naquela cidadezinha lá do interior, naquela época, para aquelas crianças, para aqueles jovens. Isso deu a Eurípides, claro, um grande destaque na cidade. Ele era conhecido por todos efetivamente, mas era um jovem que somente se dedicava ao trabalho, né? Tanto é que, certa vez perguntado, ele disse: casar, não posso. Já estou casado com a pobreza. Falar sobre o senso de família universal dos espíritos evoluídos, né?
Então ele sabia, tinha ciência mesmo que intuitivamente, que a missão dele era a dedicação aos pobres, à educação, à família, ao trabalho, né? E também à mediunidade, que mais adiante veremos. Da resignação e da abdicação de si mesmo, dos seus interesses pessoais, em prol do interesse coletivo, né? Típico dos espíritos elevados. Foi o fundador da Irmandade São Vicente, ainda quando católico, né? Instituição católica com o objetivo de beneficiar os pobres, ou seja, era uma entidade beneficente, que já desde, mesmo como católico, ele já estava dedicado aos cuidados dos pobres. E com menos de 18 anos de idade, já havia montado em sua casa uma farmácia homeopática, a fim de curar os enfermos. Fruto desses estudos de que a Janete falou antes, né? Estudo da medicina. Na verdade, ele era um prático médico, né? Se tornou um prático médico, que era permitido na época por lei, quem tinha conhecimento prático, né? Nessa área de medicina. Visitava também as favelas, ainda não era espírita, mas os espíritos já trabalhavam a sua mediunidade. Ele tinha já a percepção do que fazia, do que estava fazendo, ou a intuição, e a ouvia essa intuição. Então, aos 21 anos de idade, lançou o jornal A Gazeta de Sacramento, mais um dos atributos, né? Jornalista, de levar notícia ao povo, as informações estão necessitadas naquela região. Em janeiro de 1902, fundou, então, o Liceu Sacramentense, uma escola de ensino médio e superior, onde lecionava de forma evangélica, ou seja, no seu colégio, ele procurava já destacar os princípios do Evangelho de Jesus, ou seja, uma educação voltada para a educação do espírito, da espiritualidade, da verdadeira vida, nesse liceu sacramentense, né? Ensino médio e superior, e lecionava-se, inclusive, curso de Direito nessa escola, né? Quanto à religiosidade, a família de Eurípides era muito católica, eles frequentavam todas as liturgias, e conta-se que o Eurípides se tornou coroinha e que ele tinha, inclusive, um lugar de destaque ao lugar do padre. Ele era de extrema confiança do padre, então ele ficava lá na frente ao lado do padre, e quando acabava a missa, ele se recusava a dar as costas às imagens do altar, ele saía caminhando de costas para não ofender. Um outro detalhe também, que naquela época a leitura da Bíblia era permitida tão somente para os padres, mas o padre, pela confiança que ele tinha em relação a Eurípides, pela admiração pela sua inteligência, ele presenteou Eurípides com uma Bíblia, e Eurípides, então, lia frequentemente e conhecia muito bem todas as escrituras. Prosseguindo, em 1902 ele tornou-se vereador aos 22 anos. E olhem a ética desse espírito. Ele exerceu seu mandato por 3 anos. Quando tentaram prorrogar aqueles mandatos por um ato unilateral do poder da cidade, ele se negou a continuar. Ou seja, ele não quis continuar, a não ser que fosse efetivamente eleito pelo povo. Olhem a ética, a moral desse espírito, exemplo para todos nós. Ele teve a oportunidade de continuar no poder, mas como não era por algo que ele considerava legal, ele se recusou. Ele abdicou e, claro, enquanto exerceu, foi um dos vereadores mais honestos que já se observou. Então, aos 22 anos de idade, ocupava 5 posições de alta responsabilidade em Sacramento. Professor de Direito no Liceu Sacramentano, vereador, jornalista, e como ele ainda era católico, era secretário da Irmandade São Vicente de Paulo, também conhecida como Conferência de São Vicente de Paulo. O pessoal de Santa Maria acabou de dizer que está nos assistindo. Um abração para o Nilberto, para a Roberta. O Iraci já se emocionou aqui. Pessoal lá de Santa Maria, interior de Sacramento, nossos amigos queridos. O Nilberto, gente, não é elogio, mas o Nilberto segura a história até hoje. Ele conta com a alegria, com a felicidade para todos que chegam naquele lugar. Então, força para vocês aí na continuidade dessa tarefa sempre, queridos, porque vocês estão, assim como instrumentos da equipe do Eurípides em Santa Maria. Nós só não vamos mais seguido porque é longe e agora não temos condições, mas estamos sempre conectados com vocês. Prosseguindo, Iraci. É uma honra tê-los conosco, amigos.
Imagine alguém secretário trabalhando na igreja, né, como secretário da Irmandade, uma família católica, e de repente se apresenta a ele o advento do Espiritismo. Que transformação isso pode ter causado na época. Então, conta-se que parentes de Eurípides realizavam sessões mediúnicas na região da fazenda Santa Maria, distante em torno de 14 quilômetros de Sacramento, uma região montanhosa e de terra vermelha. É lá onde mora o Nilberto, que está nos assistindo, na fazenda Santa Maria, é onde a gente visita com tanto amor e carinho quando vai lá. Então, um espanhol, Frederico Peró, né, fomentava o espiritismo na região. E em 28 de 8 de 1900, foi fundado em Santa Maria, então, o Centro Espírita Fé e Amor, que está lá até hoje, com sessões de efeitos físicos e cura. Naquela época, ocorriam muitos efeitos físicos naquela região. Talvez um meio que a espiritualidade tenha encontrado de despertar o interesse pelo espiritismo naqueles rincões de Minas Gerais. Senhor Mariano, que era tio de Eurípides, né, apresentou a ele, então, o livro de Leon Denis, Depois da Morte. E conta-se que Eurípides ficou a noite toda lendo esse livro. E quando terminou de ler, teve, digamos, a certeza de tantas respostas que ele tinha, de tantas dúvidas, foram esclarecidas, como o fenômeno da morte, a vida após a morte, e a importância de entender a reencarnação, a continuidade da vida e da missão do espírito por meio da reencarnação. Dias depois, senhor Mariano volta a Sacramento e convida então Eurípides para ir a Santa Maria, a ver os espíritos se comunicarem e por uma mesinha de 3 pés. Essa mesinha está lá ainda no Centro Espírita hoje, né? Continua lá. Na sessão mediúnica, Eurípides recebe então o espírito de Bezerra de Menezes. Enfim, Eurípides Barçalufo, você está aqui entre nós, diz Bezerra, apresentando-se a seguir o espírito protetor de Eurípides, São Vicente de Paulo. Vicente de Paulo. Então, o espírito de João Evangelista se manifesta por meio de Aristides, que era um trabalhador analfabeto, simples, a pessoa mais simples daquela mesa mediúnica. E que Eurípides teria desafiado mentalmente. Se aquilo fosse realmente verdade, fosse coisa de Deus, né, o Aristides falasse algo sobre as bem-aventuranças. E então, Aristides faz a maior dissertação, a mais linda que Eurípides podia perceber a respeito do Sermão da Montanha e das bem-aventuranças. Então, isso foi o fato crucial que convenceu Eurípides a se tornar espírita a partir daquele momento e não ter mais nenhuma dúvida da importância do espiritismo na vida dele e nas nossas vidas. Retornando um pouquinho aqui, como a espiritualidade tudo planeja, Eurípides havia reencarnado naquela região algumas décadas antes como simples lenhador às margens do Borá, para reconhecer o lugar, para reconhecer as plantas e para se preparar para essa encarnação em que então seria Eurípides. Quando começaram os fenômenos na Fazenda Santa Maria, e começou assim a se ouvir barulhos de pedra em cima das casas, janelas que batiam, marcas de barro nas roupas, no varal, sem que ninguém as tivesse feito, foi chamado Frederico Peró. Frederico Peró, um espanhol que havia se convertido também ao espiritismo, quando recebeu uma mensagem em espanhol de alguém de um médium que não sabia falar espanhol, mas que era de sua mãe e que trazia detalhes que só ele conhecia. Então ele se converteu e passou a pregar o espiritismo. Então, quando começou a ter esses fenômenos em Santa Maria, ele foi chamado para ajudar aquela população. E a partir daí, muitos aderiram à doutrina espírita, inclusive o senhor Mariano. O senhor Mariano era um trabalhador firme, era meio cético no início, mas era muito amigo de Eurípides. Ele começou também a desenvolver a sua mediunidade, e quando ele visitava Eurípides, eles dividiam o quarto. E ele tentava contar ao sobrinho as novidades dessa doutrina, mas Eurípides, muito católico, rechaçava, até que leu, então, a obra de Leon Denis e resolveu comparecer às sessões e ver do que se tratava. E, a partir daí, então,
começar a sua conversão ao espiritismo. Existe uma passagem que eu acho que todos nós conhecemos, mas que não pode ser deixada de fora, que é o encontro de Eurípides com Jesus. Em uma das primeiras sessões mediúnicas que comparece, Eurípides tem um deslocamento do seu corpo, ele sente o seu espírito subindo, subindo, sem cessar, até que chega a um local de muita luminosidade, e então ele observa um irmão que está observando, que está mais distante, mas que ele não se atreve a olhar inicialmente. Até que ele começa a erguer os olhos e percebe que se trata de Jesus, embora não se sinta merecedor daquela imagem. Mas ele observa que Jesus chora. Então ele, comovido, olha para o mestre e pergunta: mestre, por que choras? Choras por acaso por aqueles que ainda não conhecem o teu evangelho? E Jesus então teria respondido a Eurípides: não, eu choro por aqueles que conhecem o meu evangelho, mas não o praticam. Então, na mesma noite, Eurípides avança ao encontro de um leproso que habitava sozinho o seu casebre no meio da floresta e o abraça sem receio. A partir dali, ele resolve abraçar o trabalho da seara espírita. Ele regressa a Sacramento, anuncia o padre, vejam bem, de quem ele era coroinha, onde ele frequentava as missas desde criança, anuncia ao padre que abraçará a verdade dentro do espiritismo. Corre em meia hora para toda a cidade a fama de que Eurípides estava, é claro, endemoniado. Eurípides dá a notícia aos pais. Dona Meca desmaia em um dos seus ataques nervosos, como eles denominavam, e ele percebe pela primeira vez a causa da debilidade física da mãe. Percebe ao lado dela o obsessor. A conversão dos pais de Eurípides demorou, mas, embora ainda não espíritas, todas as vezes que alguém criticava Eurípides, seu mojico dizia: você é mais culto do que meu filho? Mais inteligente do que ele? Trata dos pobres e dos sofredores como ele? Então, com que autoridade o critica? Quantas vezes nós criticamos? Semanas depois, o seu mojico já vendia em suas lojas, que agora eram duas, em Sacramento e também na cidadezinha de Conquista, nós comentamos que fica ali ao pé da Serra da Canastra, já vendia os livros de Allan Kardec. Então, ele foi atraindo a família pelo seu exemplo, porque a verdade exercitada no trabalho do bem é incontestável. Então, todos os familiares foram se convertendo pelo exemplo. E com essa conversão, essa dedicação e essa certeza do Eurípides, né, em 1905, então, ele funda, em Sacramento, o Grupo Espírita Esperança e Caridade. 6 de seus irmãos assinaram a ata de fundação do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Esse grupo espírita existe até hoje, está lá nas instalações do antigo Colégio Allan Kardec, no centro de Sacramento, que é uma espécie de museu, né? É um local museu que abriga o centro cultural, né? O grupo espírita, a biblioteca, né? Uma lojinha, e uns espaços maravilhosos. Tem lá umas árvores gigantes, lá acho que são umas dessas mangueiras, acho, umas árvores. Onde o Eurípides dava aula. Onde ele dava aula, né? O recanto de meditação. É um local de uma paz que inesgotável, né? Para explicar. Tem lá também uma espécie de rama, assim, de uma espécie de cipó, não sei o nome daquela planta, né? Que tem uns banquinhos embaixo também onde ele descansava. É um lugar muito bonito, de uma energia muito elevada. É atacado, então, pela igreja e sofre tentativas de assassinato. É processado por exercício ilegal da medicina. Processo que foi arquivado por prescrição. Em seu depoimento, em 1917, corajoso e fiel, Eurípides esclarece que nunca exerceu a medicina, e sim a mediunidade,
receitista prescrita por Bezerra de Menezes. As testemunhas da acusação tão somente confirmaram os gestos de caridade de Eurípides e as suas efetivas curas. Então, as testemunhas de acusação acabaram se tornando testemunhas de defesa, né? Dada a seriedade do trabalho e a importância do trabalho que ele realizava na seara do bem, no cuidado com os doentes, com os pobres e com os necessitados. A verdadeira caridade espiritual e material também. Eurípides ampliou a farmácia dos pobres, farmácia do seu Euripe, né? Farmácia espírita, esperança e caridade, onde eram fabricadas dezenas de vidros de remédios que eram distribuídos aos doentes e àqueles que lhe procuravam, e aqueles que recebiam também o receituário mediúnico. Na época, era permitido o receituário mediúnico, né? Aqui no nosso Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, em Porto Alegre, na época que existia ainda o receituário mediúnico, existia uma médium, né, que recebia o espírito de Eurípides e as receitas eram do seu Euripe, né, e muita gente era atendida naquela época, né, até que depois foi retirado esse trabalho, né, por questões de orientações as nossas federativas, né, e para evitar problema de exercício ilegal da medicina, né, mas são histórias e são progressos que se observa ao longo da nossa história. Tá? Interessante que ninguém se atrevia, então, a acusar o seu Euripe do trabalho dele. Então, os acusadores se tornaram testemunha de defesa. E Eurípides ele não tinha medo dessas perseguições. Muitos daqueles que o perseguiram, que algumas vezes saíram armados para matá-lo e que foram paralisados pela espiritualidade, esses mesmos, posteriormente, quando necessitavam, eram socorridos por Eurípides, quando estavam adoentados. E há uma história, inclusive, de um desses capangas que perseguiu Eurípides várias vezes e nenhuma das vezes conseguiu matá-lo, no momento em que esse capanga é esfaqueado dentro de um bar, lá de um comércio da cidade, e Eurípides, então, vem socorrê-lo naquela hora e rezar pela sua alma. E ele, então, diz, mas tu, aqui, tu tens ideia de tudo que eu tentei te fazer? E Eurípides lhe disse, então, que não importava, que, na verdade, ele também era um irmão. Aqui também sobre os remédios, há obras que relatam que era feito em determinada época cerca assim, de 50 frascos de remédios por dia. E Eurípides recebia cartas do Brasil inteiro e remetia esses medicamentos também para todas aquelas pessoas que necessitavam. Ele tinha várias pessoas que o ajudavam, algumas almas afins, além de seus familiares, mas tem uma que é muito especial, que é um espírito que me cativa muito, que é a tia Amália. Amália Ferreira de Melo. Eu não sabia quem era esse espírito quando eu fui a primeira vez a Santa Maria, e até recebi uma mensagem dela, e depois que eu fui ler nas obras que eu trouxe, que ela era, na verdade, a secretária de Eurípides. Ela, durante 12 anos, trabalhou como secretária de Eurípides e enfermeira dos pobres na farmácia. Ela desencarnou somente em 1963, então ela sobreviveu bem mais do que Eurípides, e hoje ela está enterrada, inclusive, no cemitério em Sacramento. Nós visitamos desta última vez ao lado do túmulo de Eurípides. É uma companheira abnegada, ela continua trabalhando na colônia Sacramento, junto com uma gigantesca equipe de outras mulheres que trabalharam com Eurípides encarnadas naquela época e que, após o desencarne, continuam ao lado dele, assim como Igorina e tantas outras de que temos notícia. Inclusive, quando Corina Novellino escreveu o livro A Grande Espera, essa obra aqui, esse livro relata a história de Eurípides como um menino essênio, contemporâneo de Cristo, ao lado, inclusive, de Bezerra de Menezes. Veja, então, a amizade de Eurípides e de Bezerra é muito antiga. Eles eram essênios contemporâneos a Cristo. Mas quando a Corina escrevia esse livro, A Grande Espera, tal era a afinidade mediúnica dela com a tia Amália,
que antes dela ler o capítulo que tinha acabado de escrever, tia Amália pedia que ela lhe permitisse que ela lhe descrevesse antes as imagens que ela tinha visto em vidência. E essas imagens sempre batiam com o texto. Então, uma via e a outra escrevia. Bem interessante esse processo. Afinidade espiritual. Então, o livro trata dessa encarnação em que Eurípides era o menino Marcos, um menino essênio, que chegou, inclusive, a se avistar com o Cristo encarnado. Há relatos também de que Eurípides esteve encarnado na época de Francisco de Assis e também na época da codificação, além de ter sido médico também anteriormente na Alemanha. Por isso, esses conhecimentos natos que ele trazia sobre a medicina. Então, em Sacramento, o colégio Liceu Sacramentano encerrou as suas atividades. E Eurípides, por conseguinte, né, ficou sem a possibilidade de lecionar aos seus alunos. Então, seu pai, o seu Mojico, comprou um prédio e deu ao filho. E em abril de 1907, então, Eurípides funda o Colégio Allan Kardec, com aulas para todos os alunos, as classes de todos os sexos. Então, o colégio, aqui está destacando, de todos os sexos. Que naquela época era prioritária as aulas para os meninos. Exatamente. Então, ele abriu para todos. E o colégio Allan Kardec, né? Então, na verdade, o primeiro colégio espírita do Brasil, o colégio Allan Kardec, fundado com os princípios do espiritismo. Eurípides tinha apenas 27 anos. Eurípides, então, psicografa uma mensagem de Maria a respeito do colégio, o nome do colégio. Ele não sabia que nome, o que ele faria, o que eu faço com esse colégio, né? O que eu faço nesse prédio, que nome eu darei. Então, ele psicografa uma mensagem de Maria que diz, põe Allan Kardec. Né? Então, o colégio Allan Kardec. E Eurípides, então, passou a lecionar nesse colégio, seguindo o princípio da pedagogia de Pestalozzi. A pedagogia do amor, que era a moderna psicologia da época, a pedagogia da época, né? Onde unia o ensinamento teórico com a prática vivencial. Por isso que ele adorava ensinar, ir na natureza, mostrar, deixar as crianças tocarem, sentirem as coisas, observarem. Não ficava apenas na teoria. Eles precisavam vivenciar aquele aprendizado. E a gente sabe hoje que realmente o conhecimento seguido da vivência prática é o que leva à verdadeira sabedoria. Eurípides sabia disso, e assim como ele ensinava. E gostava de dar aulas, então, a seus alunos no âmbito da natureza. Às vezes, pelos livros, a gente leu aqui os livros, né? Ele, às vezes, pegava os alunos e saía pelas veredas, ensinando, mostrando os tipos de planta, a formação das rochas, das montanhas, dos rios, e comentava aquelas aulas práticas e levava os alunos a ver na prática e sentirem aquilo no âmbito da natureza. Então, aí é os princípios justamente do ensino do Pestalozzi, de vivenciar aquilo que se aprende. Quanto a Maria, eu cito esta obra aqui, Eurípides, o Médium de Jesus, que também é lá da editora Esperança e Caridade, que funciona junto ao Colégio Allan Kardec, compilado pela Alzira. Este livro traz mensagens recebidas pelo Eurípides entre 1900 e 1909, tanto ali em Sacramento quanto na Fazenda Santa Maria. E, pasmem, muitas dessas mensagens são ditadas por Maria. E muitas vezes, em algumas reuniões mediúnicas daquele local, é destacada a presença, inclusive, do Mestre Jesus. Então, Eurípides, como diria Chico, falar de Eurípides é quase como falar de Jesus. Chico fazia essa referência, que falar de Eurípides é quase como falar de Jesus, tal a envergadura, a iluminação deste espírito. Ele recebia várias mensagens de Maria. Recomendo esta obra também, entre tantas outras. Prosseguindo, Eurípides curava as pessoas presencialmente com os medicamentos, mas também em desdobramento. Ele não costumava examinar o corpo físico,
Ele examinava a causa espiritual. Ele observava, conversava e observava a causa espiritual, mas fazia também cirurgias e partos. Assim como o senhor Mariano, ele atendia os obsediados, que naquela época eram chamados, né, pejorativamente, os loucos, né, os que não tinham senso. O senhor Mariano, lá na Fazenda Santa Maria, ele reunia esses obsediados na casa, que hoje é uma posada, na casa onde nós ficamos, e que tem uma paz imensa, e tratava os obsediados com carinho, com o evangelho, com água fluida, e muitos deles se curavam. Então, era uma tarefa árdua, que era uma tarefa pesada, ainda desconhecida, mas o senhor Mariano, com todas as suas imperfeições, ele era um homem de muita fé. Ele, quando ele se manifesta, ele é um espírito muito forte, ele traz sempre muita força, muita coragem, muita energia, muita firmeza, muita justeza. Então, ele tratava desses obsediados e muitas vezes os curava para a surpresa dos médicos. E com ele, Eurípides aprendeu muito das suas tarefas. Eurípides falava também, às vezes, no colégio. Quando ele falava, todos ouviam, mas sem nenhum equipamento, sem microfone, sem internet. Ele falava aqui e do outro lado da cidade, alguns, por uma conexão espiritual desconhecida, pelo uso dos fluidos adequadamente, ele era ouvido em diversos bairros. Vejam a mediunidade deste espírito, que para nós, ainda hoje, não desvendamos a forma de desenvolvê-la. E eis que chega um novo padre à cidade, né? E a perseguição, então, a Eurípides se assevera. Persegue Eurípides, e até que, de certa forma, o Eurípides se obriga, né, a um debate com o padre no coreto da praça pública. Então é marcado o dia e a hora, esse coreto fica lá na praça, na frente da igreja, matriz da cidade, né, e a cidade, então, ali se reúne para assistir o debate. Então Eurípides, intuído, né, inspirado por Santo Agostinho, falou sobre caridade, com a luz do conhecimento, que deixou todos, digamos, maravilhados. E o padre sem palavras, né? E foi tão eloquente na sua colocação, e no final ele encerrou, então, a sua frase. Poderoso é o sol da verdade. Poderoso é o sol da verdade. Nada resiste ao sol da verdade. Então, aquele que está com a verdade, cedo ou tarde, vai prosperar e vai superar a mentira, né? Então, o debate com o padre ocorreu em 1913. E depois, conforme Iraci já tinha falado, em 1918, ele sofreu o processo criminal por exercício ilegal da medicina. Mas você sabe por que o processo caducou, prescreveu? Porque nenhum juiz teve coragem de julgar. Por quê? Porque a maioria dos juízes, dos advogados, a maioria da cidade já tinha sido beneficiada pelas obras de Eurípides. Fosse pelo remédio, fosse pelo atendimento, fosse pelo colégio, fosse pela amizade. Então, ninguém tinha coragem de levar adiante aquele processo. E por obra da espiritualidade, é claro, o processo caducou. No museu, lá no Colégio Allan Kardec, né, cópia desse processo, cópia de todos os relatos daquela época, a escrivania do Eurípides, a cama, alguns objetos pessoais dele, da dona Meca. É bem interessante de se fazer uma visita ao Colégio Allan Kardec no centro de Sacramento. Seguindo. Eurípides, então, anuncia a sua morte um mês antes. Então ele teve visão, e uma grande pedra caía do céu sobre o Colégio Allan Kardec. Preparem-se para chorar o dia 1º de novembro. Essa visão. Tinha ele 38 anos de idade e gozava de boa saúde. Eurípides demonstra estar doente
em 23 de outubro. Não para de cuidar os doentes e morre a 1º de novembro de 1918. Tia Amália, sua secretária, também adoeceu, mas de forma mais branda. Continuou a ajudá-lo. Se tiver de fechar a farmácia, disse Eurípides, feche-a, mas não o colégio. Eis a importância que ele dava para a educação do ser humano, para a educação do espírito. Desejo que o meu corpo seja enterrado em sepultura rasa, que o caixão seja comum, e vista o meu corpo com roupas velhas. 1918, meus irmãos, estávamos no auge da gripe espanhola. Nas redondezas do Uberaba, segundo os registros, chegou a morrer 600 pessoas por dia, né? Contextualizando com a nossa doença que estamos enfrentando hoje, do coronavírus, a gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas no planeta, isso é que estima-se. No Brasil foram mais de 35 mil pessoas, 15 mil só no Rio de Janeiro. Na época, o Brasil tinha apenas 28 milhões de habitantes, o equivalente à população de Minas Gerais e Rio de Janeiro, né? Então, foi muita gente naquela epidemia. Foi um período de grande tribulação e grande provação para a humanidade. Então, mesmo nos dias de hoje, as doenças têm matado tanta gente, né? A própria HIV, em 2016, segundo a OMS, o HIV já matou mais de 35 milhões de pessoas no mundo. E estima-se que tenhamos hoje em torno de 38 milhões de pessoas no mundo contaminadas por HIV. Hoje, pelos dados, nós temos em torno de 3,3 milhões de pessoas no planeta contaminados pelo Covid-19. Né? Desses, em torno de 237 mil já vieram a óbito. No Brasil, temos 87 mil, né, contaminados e 6 mil óbitos. Então, é o momento da gente avaliar isso e manter a mente e o pensamento elevados para juntos construirmos, né, uma psicosfera de fé, de esperança, de paz e de harmonia, visualizando um mundo curado dessa doença, para que a gente supere isso quanto antes e não venhamos a enveredar por uma catástrofe, tipo foi a catástrofe que ceifou a vida de Eurípides Barçalufo em 1918. Fiquemos em pé, em fé, oremos, trabalhemos, cuidemos-nos uns dos outros, cuidemos da saúde, né? Tomemos as medidas necessárias de segurança que forem para que a gente não seja contaminado e não contamine os outros, né? O Eurípides foi um exemplo de trabalhador do bem, né? Que trabalhou até o último minuto, com febre alta, cuidando dos seus doentes. Onde a gente observa hoje também, muitas vezes, também nossos médicos, enfermeiros e profissionais de saúde em geral, trabalhando doentes, né? Ficam doentes e também vêm a óbito por cuidar dos seus pacientes. É a história, né, que se repete. E cada vez que ela vai se repetindo, a gente vai aprendendo. Porque se o mundo é uma escola, turmas vêm, passam pelo período de aprendizado e vão, e outros vêm, né? Então, às vezes, as experiências se repetem. Vamos compreender assim. Pois esse é o princípio da reencarnação, né? Acreditemos em Deus que tudo isso passa. E Eurípides não desistiu. Trabalhou até o último minuto, até o último instante. E aqueles que trabalhavam com ele também deram seguimento à tarefa. Como exemplos para nós todos. Mas ele não esquecia do Evangelho. Neste livro, Eurípides Barçanufo, servidor de Jesus, escrito pelo amigo Emmanuel Alves da Silva, lá de Conquista, na Casa Espírita, lá de Conquista, trabalhador do bem, dedicado, ditado pelo espírito donatista, vem uma mensagem que nos faz repensar. Esse espírito donatista, na verdade, ele era de uma equipe, pertencia a uma equipe de obsessores que tentavam obsediar Eurípides em relação ao seu trabalho naquela época. Então, o donatista nos diz que a época da encarnação de Eurípides, ele era um dos obsessores que o atacava e relata
que certo dia Eurípides se dirigia à casa espírita a cavalo. E então Donatista e inúmeros outros espíritos o tentavam atacar. Eurípides desceu do cavalo, sentou-se ao solo e começou a ler o evangelho em voz alta. Os espíritos tentaram se afastar, mas uma força invencível os paralisou. Ao final da leitura, foram convidados a acompanhá-lo até a Casa Espírita Fé e Amor, não como perturbadores, mas desta vez como assistentes. E aqueles que aceitaram o convite, então puderam entrar e ser assistidos. É claro que com o tempo, Donatista se arrependeu e voltou-se também para o trabalho no bem. O Emanuel da Silva, que trabalha lá na Casa Assistencial Vicente de Paulo, em Conquista, também é um trabalhador que se dedica à alimentação dos pobres, à divulgação da doutrina espírita, à psicografia séria. Então, aquela região, na verdade, é um fomento de espiritualidade. Vale a pena conhecer. E há inúmeras histórias de desdobramento de Eurípides. Seu corpo permanecia imóvel, muitas vezes em sala de aula, e seu espírito se materializava em outros lugares, atendendo os doentes e fazendo partos. Fenômeno raro que ainda não compreendemos direito nos dias de hoje, né? Esse fenômeno do desdobramento. O espírito deixa o corpo aqui, se desloca, se materializa à distância e cura. Tem uma história que um dia ele estava dando aula, então ele ficou imóvel e os alunos já sabiam disso e ficaram quietos. O tio Uripe foi sair, foi fazer um trabalho. Então, dali a pouco, ele volta e diz aos alunos: alguém vai bater a porta aqui me chamando, né? Então, era o marido de uma mulher que teria dado à luz a uma criança. Então, esse senhor chamou Eurípides: vamos, a minha esposa está em trabalho de parto, eu quero que tu vá lá ajudá-la, né? Ele: não precisa ir, eu já fui, já estive lá, ela já está bem. Não, ela já está bem, ele disse, né? Mas então o marido insistiu e eles foram. E quando chegou lá, a mulher disse: mas seu Eurípides, o senhor aqui de novo? Eu estou também, né? Então, são exemplos, né, que se conta lá e está nas obras, né, da doutrina espírita, dos nossos amigos que escrevem lá em Sacramento, e as histórias que os amigos nos contam também. Até na última vez que estivemos lá presente, quando o Nilberto contou essa história, lá numa tarde que estávamos realizando o Evangelho, às 6 da tarde, né, tinha um parente desse senhor, né, desse caso do parto, que confirmou a história, e até o Nilberto falou: agora eu sei o nome da pessoa, né? Eu não lembro aqui no momento, mas o Nilberto certamente sabe. Então era isso, né? Ele era um fenômeno de desmaterialização e materialização, atendimento à distância. E eu acho que é digno isso dos espíritos superiores. Talvez um dia, quando em um planeta regenerado, mais evoluído, né, muitos de nós possamos realizar essas tarefas também, né? Que Deus nos ajude e um dia a gente chegue lá, assim como Eurípides. Então, já indo para a nossa conclusão, fica o convite: quem puder, vá a Minas, passe por Conquista, visite o Grupo Assistencial Vicente de Paulo, ali com Emmanuel, Maneco, observe aquele trabalho redentor, o salão de chão batido, vá à Fazenda Santa Maria, lá na Pousada Senhor Mariano, ser recebido pelo Ney. Mais acima, bem pertinho, fica a Casa Espírita Fé e Amor, onde se pode ouvir as histórias do Nilberto, que conta muito melhor do que nós. À tardinha, todos os dias, às 18 horas, tem o Evangelho, que é mantido desde aquela época e que hoje continua, graças ao trabalho do Nilberto, da Roberta, da Dona Leusa, daquela comunidade, aquela família que ali permanece trabalhando no bem. Na Casa Espírita Fé e Amor tem os livros antigos do Senhor Mariano, tem a mesinha que produzia os fenômenos de comunicação, tem os frascos de medicamentos ainda produzidos, como amostragem. Indo ao Sacramento, tem o Colégio Allan Kardec, que hoje é museu,
mas onde ainda funciona a casa espírita criada por Eurípides, tem o pátio onde ele curava os enfermos, onde ele dava aula para os seus alunos, debaixo daquelas grandes árvores. Vá também à chácara da Igorina, chácara Triângulo, em Sacramento, onde a Igorina recebia caravanas do Brasil inteiro. Embora desencarnada hoje, a casa continue com as suas atividades. Nós tivemos a oportunidade de conhecer nesta última ida a Minas, também com energia maravilhosa, uma simplicidade imensa, sempre o trabalho baseado no Evangelho. E na casa da Igorina tem a reprodução do quartinho de Eurípides, que ela transportou para lá. O quartinho de Eurípides, na verdade, é o quartinho onde ele atendia os necessitados. É uma sala simples, com bancos de madeira, uma mesinha de atendimento, mas a psicosfera é a mesma de todos os tempos, baseada na fé e no amor. No início eu esqueci o nome do artista, mas é o Lima Duarte. Tem um vídeo no YouTube em que o Lima Duarte narra também a história de Eurípides Barçanufo, com vários detalhes, para quem tiver interesse em saber mais. Mas eu recomendo, para quem puder, que visite o Santa Maria e que fique por uns dias. E como diz o Ney, quando nós estamos em Santa Maria, e Chico dizia, segundo o Ney, que só está em Santa Maria quem é para estar em Santa Maria, mas quando nós lá estamos, na verdade, estamos em tratamento espiritual. Porque há uma paz imensa naquele ambiente, há uma conexão para aqueles que a procuram, claro. E o Ney nos contou que o Chico, inclusive, quando desejava descansar um pouco, também se recolhia àquela localidade e lá contava as suas histórias, inclusive apontando que de dentro da pousada há um portal para a colônia Noêmia, que está acima daquela localidade e que faz parte da grande colônia Sacramento. Aliás, Chico, ao ser perguntado onde fica a colônia Sacramento, a colônia de Eurípides, ele respondeu, em certa feita, que, na verdade, a colônia Sacramento está em todo o Brasil, ou seja, ela tem postos de trabalho. Então, a obra de Eurípides é grandiosa. E, para concluir, nós vamos pronunciar o poema que Eurípides nos deixou, que é o poema Deus, que todos nós conhecemos, mas que vale a pena relembrar. E que nos diz assim: o universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana, e como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. É forçoso inferir que o do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus, nome 1000 vezes santo que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Deus, vós que revelastes pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do ímpio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis,
na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço eu, Senhor, nos lindos artélios, no íris multicolor, nas auroras polares, no argento da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço eu, Senhor, como Jesus quando ora, Pai nosso que estás no céu, ou como os anjos quando clamam, glória a Deus nas alturas. Aleluia. Gratidão a todos que nos assistem, gratidão ao Eurípides, ao Euripe, nosso querido Euripe, por todo exemplo, por todo o trabalho, por toda a dedicação. E gratidão a esses trabalhadores da Seara que continuam a sua tarefa. Obrigada. Obrigado. Que Deus ilumine a todos nós. Uma boa tarde, pessoal.